Sejam todos e todas muito bem-vindos para o nosso novo programa Vozes Urbanas. Nesse episódio de hoje, eu, Leila Marques, conselheira federal, estou anfitriã de dois amigos, né? Rogério, ex-conselheiro estadual aqui do CAU, nas nossas lutas, né, pelos cursos do CAU, para que a gente pudesse atuar mais próximo aos arquitetos, e o Pedro Duarte, que é um vereador que também é muito ligado às questões urbanísticas, já é freguês aqui também no conselho, já veio aqui várias vezes. Rogério, eu vou pedir para você começar falando da onde nasceu a ideia de fazer esse livro de bolso chamado Plano Diretor 2024, Processo de Planejamento e Ocupação da Cidade do Rio de Janeiro. Qual é a ideia da criação do livro? Por que ele precisa ter esse formato? Se é para o arquiteto levar ele realmente na bolsa? Diga um pouquinho sobre isso. Então, a ideia do livro veio assim, logo que eu fui chamado pelo Pedro para trabalhar lá no gabinete dele para tocar essa coisa do plano diretor, então todas as discussões até a votação, eu já tinha uma ideia de relatar o que era participar, um arquiteto participando disso, né? Então a gente tinha uma outra arquiteta no gabinete que era a Nayara, e já logo que a gente começou eu falei, pô, Nay, vamos tocar um livro, porque eu acho importante, como professor, que a gente possa disseminar isso para os estudantes. O livro, né? Então, é aquilo que mudou, o que você achou que é importante destacar. O meu processo o meu processo como arquiteto mostrando a realidade de um plano, porque a gente às vezes então ele é comentado. Às vezes como arquiteto a gente tem aquela ilusão de que o plano é um desenho maravilhoso e que é aprovado, né? E ele mostra todas as dificuldades para se aprovar, coisas que a gente consegue fazer, coisas que a gente propõe e não consegue aprovar. Então isso o Pedro pode até falar mais como é esse processo, né? Essa dificuldade, porque a gente tinha várias emendas que a gente conseguiu e outras que a gente não conseguiu. E só para fechar antes do Pedro, ele é pequeno porque eu decidi não ser um livro de arquiteto sem imagem. Então é uma coisa de escrita. Porque o arquiteto senão vai olhar todas as imagens e acabou. Quem quiser tem que ler. Tá, então só fechando, ele começa falando o que é o plano, mas e aí isso. Tem os comentários mesmo. Aí tem o comentário do processo deste plano. Do processo, realmente. E achei importante dizer o que é um plano diretor no começo. Lógico. E até a ideia do Rogério é bem ousada, porque tem um dito popular de que as leis são como as salsichas, que o ideal é você não ver como elas são feitas, porque senão você deixa de consumir, né? Essa é uma brincadeira antiga, e o bacana é que o Rogério se aventurou em fazer exatamente isso, mostrar como a salsicha, né, como a lei ela é feita, falando aqui da lei mais importante que qualquer cidade vai ter com relação à legislação, que é o plano diretor. Então, mais, né, do que, e aí, Rogério, a gente vai poder conversar aqui hoje, mais do que trazer o detalhe técnico, de no MEI a legislação mudou de tantos pavimentos para isso. Gabarito, não é essa a proposta. A proposta é como é a vida de um arquiteto que se aventura em acompanhar e trabalhar na revisão de um plano diretor. Né, as suas frustrações, momentos que você acha que a gente vai ter grandes debates com relação aos instrumentos urbanísticos no estatuto da cidade e passa batido, e às vezes umas questões pequenas que você imaginaria, ninguém vai dar atenção para isso, consome ali 1, 2, 3, 4 dias, né, de debate, porque, né, e aí vem a dinâmica de entender que os vereadores estão ali eleitos, às vezes tem pautas específicas, tem propostas específicas, quem naquele momento estava forte na imprensa, né, é muito mais esse comentário e análise desse processo do que exatamente, né, tecnicamente o que mudou no plano diretor, porque senão também não seria desse tamanho, aí seria muito maior. É tipo uma Bíblia. Ô, Rogério, essa sua paixão assim, por falar de legislação, você já fala de Copacabana e tudo mais, isso veio porque você é fruto de um grande construtor, que era o seu pai, arquiteto também, ou a necessidade te levou ou não? Eu tenho um interesse intrínseco meu, entender como é que as cidades são feitas a partir dessa... Como é que nasceu primeiro aí esse interesse? Fazer terapia, né, pergunta? Eu sempre penso nisso. Esse ano meu pai faleceu, então uma das coisas que eu pensei, sempre tenho pensado sobre isso, né? Quando eu entrei na faculdade, e meu pai sempre foi ligado a essa parte de legislação, e eu falava assim, eu não quero fazer isso. Eu olhava a lei e eu nem entendia nada. Eu quero fazer uma coisa totalmente diferente do que o meu pai... Eu quero ser o Oscar Niemeyer, não quero ninguém me segurando. Não queria ser Oscar, só queria ser diferente.
E aí, o meu caminho foi, e isso que eu refleti, todo o meu caminho, minha trajetória, hoje quando eu olho, eu fiz exatamente o que ele, nos mesmos períodos, mesmo tempo que ele fazia projeto, tempo que ele passou a cuidar mais dessa parte urbanística, de que é exatamente o timing que eu passei a me dedicar tanto à arquitetura quanto à legislação urbanística. E eu acho que a legislação urbanística veio primeiro da necessidade de fazer projetos na cidade, e era uma estar coisa dentro que eu queria. da lei, né? Eu precisava saber o que podia ser feito, e aí você se tornou um crítico, né? E eu comecei até crítico. Demais às vezes, né? O Pedro pode falar, às vezes eu critico demais, e é isso que diz aqui, a gente tem que negociar. O plano diretor é exatamente isso, é uma negociação, porque se fosse tudo que eu queria, não seria uma cidade tão plural. Nem tudo que eu queria o Pedro deixava também, né? Então, a gente concorda bastante, mas não em tudo, né? Como é que é esse casamento, assim, você que chamou o Rogério para trabalhar, vocês já se conheciam, e como é que foi esse entrosamento para trabalharem juntos aí? Uma coisa que a gente sempre valorizou foi ter arquitetos na equipe, e aí, né, desde já aqui o reconhecimento à profissão. Então, no primeiro momento, a Nayara, né, depois o Rogério, até aqui nos acompanha a Roberta. Então, nós começamos um trabalho na legislação urbanística e buscamos pessoas que entendessem do assunto. E aí teve uma primeira conversa com o Rogério, apresentado por um outro amigo, também arquiteto, o Carlos Murdoch, porque falou: Pedro, você quer falar de legislação urbana, você tem que conversar com o Rogério. Então, o primeiro momento, na verdade, foi essa visão de conversar mais com as pessoas, entender melhor a legislação. A gente gostou muito da visão do Rogério. Eu senti logo nas primeiras conversas que a gente tinha uma visão muito parecida. Ele me recomendou o livro dele, que é o Rio de Janeiro nas Alturas. Maravilhoso. Que, para um leigo do urbanismo, né, naquele momento, foi fundamental para eu poder entender um pouco da história da legislação de cada bairro. E depois, quando veio o plano diretor, que aí nosso trabalho, nossa demanda na legislação urbanística aumentou por 10, eu falei, a Nayara não vai dar conta disso sozinha, precisamos de uma pessoa que tenha todo esse histórico da legislação do Rio de Janeiro, e o nome natural foi o Rogério. Depois, agora já tem alguns anos que a gente trabalha junto, diria que a gente concorda em 80%, 90%. 80%. Uns 80%. Vem cá, 80%. você acha que todo vereador tem essa preocupação que você tem com o urbano, ou isso é uma coisa? Não, tem uns que se afastaram desse assunto, não se prenderam tanto. Como é que é o trabalho do vereador nessa hora? Acho que, lógico, a importância é saber, mas como é que é? Porque nem todos, né, estão tão ligados na questão do plano diretor, estão em outras pautas. Eu diria que, na verdade, uma minoria se importa, se dedica a isso diretamente. A maioria dos vereadores tem alguma preocupação que ele nem sabe o que é urbanística, mas que no bairro dele, não, tem uma rotatória que não funciona, tem um sinal, tem um parque mal cuidado, porque ninguém visita aquele parque. Ele não tem a visão de que tudo isso é urbanismo. Mas ele não se dedica diretamente ao tema do urbanismo. Que, de fato, pense, eu vou ter um arquiteto, eu vou trabalhar em cima da legislação urbanística, é uma minoria, e o Rogério trata disso no livro, porque até parte dessa expectativa, você imagina que vai ter uma reunião com 15 vereadores, 20 vereadores, e na verdade você chega na reunião final, que vai discutir as emendas que entram, as emendas que não entram, né, que são sugestões ao texto, e tinha 5, 6 vereadores, no máximo, às vezes menos, que eram basicamente esses 6 vereadores que decidiam o que entrava e o que não entrava no texto. Pedro, mas não são os 51 vereadores que votam? Mais dos 51 votam o que aqueles 6 da reunião fechada, né, disseram que deveria ou não deveria entrar. Tem um grupo de trabalho que eu não sei bem. Tá. Mas que é aberto, é uma reunião da comissão do plano que é aberta a todos os vereadores para eles opinarem no momento final das emendas. Então, você ainda tem uma característica diferenciada dos urbanistas, você é um professor, né? E você deve dar aula e você deve falar muito de legislação para os seus alunos. Você acha que tem esse buraco nos currículos para falar sobre isso? Você tenta tapar um pouquinho ou não adianta, a ementa do curso que te deram não permite? Me fala essa vida acadêmica, como é que entra aí? Assim, eu acho que tem um buraco de 100%. Né? Poxa, eu falei, vocês não têm, né? É uma cratera, então. Ninguém fala sobre isso. Como eu sou estudante dos anos 80, eu penso que era só na minha época. Não sei se até hoje... eu vejo assim... não se entra nessa questão de legislação urbanística, tem muitas matérias de planejamento urbano. Fala-se tanto em direito à cidade, mas não fala do direito... Se fala de direito à cidade, fala de planejamento urbano, mas numa escala muito
dos autores, aqueles autores conhecidos, umas coisas muito... que é o que eu quero mais trazer no livro. filosóficas. Uma coisa muito teórica, sabe? Porque a prática é isso aqui, se né? a gente olhar, se o Pedro está aqui para dizer, quantas universidades a gente viu discutindo nas audiências, e foram muitas audiências. E enviamos convites. Para as universidades. Por que não tem essa... Os 2 anos da discussão do plano, as universidades deviam ter como tema principal o plano diretor da cidade. Então, todas as atividades deviam estar sendo feitas em torno disso. E não era uma pauta, entendeu? Então, eu acho que a gente se distancia a universidade da vida real. E aí depois não adianta dizer, poxa, olha, essa rua tá ruim, esse edifício alto que estão fazendo aqui não deveria ser, mas ninguém estava lá na hora para discutir, entendeu? Tua visão de urbanismo foi a partir de vereador? Antes, o que você tinha? O que mudou na sua percepção da cidade do Rio? Antes de ser vereador e depois de ser e se afeiçoar à temática aí. Foi a partir de vereador, porque antes não era uma pauta minha, venho família do comércio, sou advogado de formação, então eu não falava de urbanismo, mas ao me eleger vereador eu percebi que a função mais importante que eu poderia ter é exatamente o debate à cidade, e eu não conseguiria debater direito à cidade, o trânsito, o crescimento, a organização, as áreas verdes, se eu não entendesse da legislação que tinha por trás. E aí é bacana com a visão que o Rogério trouxe da falta de pessoas que entendam da legislação, porque você conversa por óbvio, temos muitas pessoas que trazem os conceitos. Então, esse bairro deveria ser adensado, esse bairro não deveria ser adensado, aqui a verticalização vai ser bem-vinda, aqui ela não é bem-vinda. Aí eu falo, ok, mas como é que eu faço para esse bairro não ser denso na legislação? Eu não posso escrever, né? Esse bairro não deve ser denso. Eu tenho que, a partir das regras, então o loteamento vai ser maior, vai ter um unifamiliar, a unidade mínima, o tamanho da unidade mínima vai ser mais alta, pelo menos 60 metros quadrados. Então, na verdade, você tem várias regras que te levam a uma baixa densidade. Mas quando você procura profissionais que vão escrever as regras que te levam a baixa densidade, poucas pessoas sabem fazer isso. Aí você vê que ciência, né? O negócio não é no chutão. Ô, Rogério, para onde vai a cidade do Rio, então? Como é que a gente cresce? Cresce adensando, cresce espraiando? Na verdade, a grande polêmica. Pergunta de prova. Vamos ver o que o professor fala e o que o vereador fala. A gente tem o que acontece e o que a gente gostaria, né? Na verdade, ela vai se espraiando, apesar da gente ter um decréscimo de população, né? A gente diminuiu a população. Pois é, real, né? Só que a gente, no Brasil inteiro, a gente tem um crescimento dessas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, para áreas mais externas, mais periféricas, mas o déficit habitacional continua alto, né? Então, déficit habitacional de qualidade, né? Porque é aquilo, a gente não pode considerar certas... A gente continua a cidade continua sendo construída para a zona hoje sudoeste, e não vamos entrar nessa discussão. Não? Não, o Pedro pode... Eu nem sei como é que apareceu isso na vida da cidade. E a zona oeste. Então, a zona oeste mais com esses empreendimentos Minha Casa Minha Vida, e a zona sudoeste os empreendimentos das grandes construtoras, porque é onde elas têm uma possibilidade de lotes para se expandir. E aí, para onde a gente deveria ir é uma coisa que o gabinete do Pedro fez, não participei diretamente, que é usar os lotes públicos vazios para algum tipo de uso público, né? Então, na minha visão, e já escrevi sobre isso, que deveriam ser transformados em habitações de interesse social. Isso é o tal do centro, do Reviver Centro? Não, qualquer lugar. Qualquer centralidade. Qualquer exemplo, centro de bairro. Quando eu estava no gabinete do Pedro, a gente foi visitar Irajá. Quando você sai do metrô, a primeira coisa que você vê, um terreno enorme, maravilhoso para fazer construções, é da prefeitura, e ele é subutilizado. É uma GEL, né? Uma região administrativa. Não é uma praça. Não é nada. É um negócio mal utilizado pela prefeitura. Então ela poderia ali adensar em prol de algo que seria uma habitação social. Ali cabe uma praça, cabe a própria prefeitura, cabe a habitação. Escolinha. Então, se você pegar essas centralidades, a gente fala isso das nossas notas técnicas dentro do gabinete, e a Nayara, a gente produziu algo assim, olha, se você pegar as centralidades, pode ser o centro, o Irajá, Meia, Campo Grande. você adensar
em torno das estações, nos lotes privados ou públicos, você vai trazer essas pessoas para cá e você vai, em vez de espraiar. Agora, não adianta achar que você vai resolver o problema de habitação construindo milhares de... Ou seja, tem vazios urbanos esquisitos. Você tem que pegar esse fragmento. Você acha que é por preconceito? Eu não quero ir para o subúrbio, porque no Rio de Janeiro, eu não sei se em outras grandes capitais tem essa mesma coisa, assim, é fora do centro, é fora da Zona Sul, O Rio de Janeiro tem muito isso, né? Não é um lugar bom, ou você associa, talvez, a proximidade de uma favela perigosa, eu não sei qual é a coisa, mas o investimento, o capital imobiliário não mira esses bairros. Ou é impressão minha? O Pedro, eu queria que ele falasse sobre os lotes. Eu queria que ele falasse sobre os lotes, só para dizer, a gente tem uma situação diferente de outras cidades, que é os maciços. Os maciços Tijuca e Pedra Branca, eles dividem a cidade em desse lado e o outro lado, né? Então, esse lado é o lado que tem o mar, que se valoriza mais. Começou tudo. Se valoriza mais. E o lado que não é onde a prefeitura devia atuar e aí dizer, olha, vou fazer algo para melhorar. Por exemplo, o Parque Madureira, ele induz uma melhoria no entorno. Não é? Então, é isso que a prefeitura deveria fazer. Me fala aí disso aí. O que a prefeitura, qual é o olhar dela sobre essas áreas suburbanas do Rio, assim? Porque às vezes eu acho que também eu tenho parente até que mora em Vista Alegre, é por ali, né? É aquele caso, parece que o bairro parou no tempo, né? E não tem nenhum investimento lá e coisa e tal. Enfim, é um lugar agradável, até simpático. Enfim. Sim. Não, a Grande Irajá, inclusive, que pega Vista Alegre, pega alguns outros bairros ali do entorno, é uma região até que é uma boa centralidade, são bairros muito tradicionais. Agora vamos lá, esse é um dos temas mais complexos, né? Tentar entender por que o setor privado não investe e por que a própria prefeitura não consegue fazer esses bairros desenvolverem tanto. Primeiro que, na minha opinião, nós deixamos a Zona Norte de lado durante muito tempo. Então, vamos lá, teve pelo Taquara, teve o desenvolvimento de uma legislação mais moderna, né, em Jacarepaguá, que teve muito lançamento. O que Jacarepaguá cresceu de 20 anos para cá é uma loucura. E aí tivemos a atualização, por exemplo, do Peu Campo Grande e o Minha Casa Minha Vida como grandes impulsionadores desse crescimento para a Zona Oeste. E a Zona Norte, que já eram bairros consolidados, bairros muito tradicionais, Olaria, Penha, Bom Sucesso, eu fui criado na Ilha do Governador, são bairros que ficaram com legislações antigas, atrasadas, então não atraíram novos investimentos. E o complexo só... Exato, porque, digamos, a ilha, só pode fazer 4, 5 andares. A legislação não mudou, eu já fiz, eram 3, né? Então só pode fazer 3, porque era terra mais 3, né? E agora está 4. Só pode fazer 4 andares. E basicamente o bairro já está consolidado, eu não atraio mais capital, porque eu demoli um prédio de 3 para fazer o de 3, não faz muito sentido. Então você expande para as outras regiões. Então você deixa de receber investimento, de renovar o seu estoque imobiliário e a favelização, a falta de segurança pública, que é o maior drama da Zona Norte, o abandono vai fazendo com que as pessoas saiam. E essas pessoas saem da Zona Norte e vão, quem tem mais condição, Barra da Tijuca, Recreio, outras vão para Jacarepaguá, Taquara, Freguesia, né, inclusive para a Zona Oeste. Se distanciam do seu trabalho, mas buscam bairros que naquele momento, início dos anos 2000, ainda vistos como tranquilos, pacatos, vou morar numa casinha, não vou ser assaltado. Então a Zona Norte acabou, na minha opinião, infelizmente colapsando, porque é a região da cidade que você consegue fazer um preço mais competitivo e ainda assim está próximo de estações de metrô, trem, estar a 30, 40 minutos do seu emprego, que no geral, sabemos, ainda está muito concentrado no centro da Zona Sul e na Zona Sul, mesmo com o home office. Então, vocês acham que nesse momento aí de revisão do plano diretor, a população participou, foi legal? Eu cheguei a participar de uma conferência ou outra, mas como é que foram essas conferências? Eu ouvi tanta reclamação que, enfim... Você acha? Não, é na sua visão. Você acha que, olha, fizemos o beabá. O beabá era vir daqui, passar por ali, acomodamos reuniões assim, assado. Mas como é que... O que vocês acharam dessa participação da sociedade civil organizada e desorganizada também? Como é que está isso? Na minha opinião, claro, a gente sempre vai ter críticas, poderia ter sido melhor, depois você olha para trás e vê que esqueceu alguns pontos, mas no geral, eu diria que o saldo foi bem positivo. E olha que eu já participei de muitas leis, e essa foi a mais organizada desde o início, e aí aqui fazer até um reconhecimento ao Washington Fajardo, que era o secretário de Planejamento Urbano naquele momento,
Ainda estávamos em Covid, pandemia, lembrar. Começou já ali, o processo começa início de 2021, então as coisas estavam reabrindo. E aí ele fez muita pesquisa online, muita reunião online, mas Zoom eu digo com 200, 250, 300 pessoas, mais de 10 mil pessoas respondendo a formulários formais de qual é a prioridade do seu bairro, o que você considera mais importante, está degradado, não está, várias perguntas. E depois, no que a pandemia foi, felizmente, se resolvendo, fomos para as reuniões presenciais. E aí nós tivemos mais de 50 audiências públicas, e basicamente quase todas as regiões administrativas na cidade. Eu fui a mais de 30, Olaria, Meier, Campo Grande, Vargens, Barra, Bangu, Santa Cruz. Veio bastante material. Veio muito material, boa parte delas estavam cheias, eu digo assim, pelo menos 40, 50 pessoas presentes, difícil ter menos do que isso. Eu lembro que a de Campo Grande terminou meia-noite e pouco, eu peguei uma carona com o Fajardo para poder ir de lá para casa. Então teve bastante participação pública. Agora, claro, você chega na reta final, os vereadores, com suas equipes, precisam escolher que sugestão entra e que sugestão não entra. E muitas das vezes a pessoa fica frustrada dizendo não teve participação popular. Por quê? Quais foram os principais impasses aí? Assim, o maior quebra-pau assim, que vocês perceberam aí, esse aqui, entendeu? Qual foi a maior questão que vocês acham que houve aí dentro dessa discussão desse novo plano? Você tem alguma percepção ou todas foram... Não sei, a gente quebrou o pau de tudo, né? Sempre tem uma questão assim que... Não, olha, vou te falar assim, as nossas vitórias, assim, quando eu entrei lá, eu falei pro Pedro algumas coisas que eu falei, cara, eu quero batalhar por isso, porque... Primeiro... Me dá uma vitória aí. Então, que você a gente tinha uma coisa ficou super feliz. Uma coisa que o Rio existia há muito tempo, ninguém sabia explicar. Não, o afastamento progressivo. Então, o afastamento é o seguinte, primeiro o afastamento na cidade, ninguém nunca conseguiu me explicar por que precisa cada lei ter um afastamento frontal. Se você, quando viaja, todo mundo viaja e vai para os lugares, por exemplo, fora ou no próprio centro da cidade, é bom andar aqui, mas todos os edifícios estão no alinhamento, eles não têm afastamento. Então, a gente pressupõe que o afastamento não é bom. É bom que tenha uma calçada decente, né? Mas a calçada não é do seu lote. Não é do seu. Então, mas vai ver que eles querem usar. Eu não consigo explicar nem na prefeitura para que serve o afastamento. Que a regra geral é 3 metros. Posso até dizer como é que ele surgiu princípio, para abrir mais a rua, então, mas quando a gente falava do centro, isso foi feito na década de 1930 porque as ruas eram largas. Hoje você tem ruas, por exemplo, em Vargem Grande, ruas de 26 metros que ainda tem um afastamento de 5 metros. Entendi. Então, 5 metros são 36 metros. O que pretende passar aqui? A Avenida das Américas tem 90 metros, então são mais 10 de cada lado, 110. Para quê? Para passar um avião, talvez. Fora isso, ou para pousar no dia que tiver um problema. Fora isso, a gente ainda tinha assim, passou do 5º pavimento, você ia recuando um. Então você tinha um afastamento progressivo. Não sei, nunca pensei nisso. Então, a explicação inicial era que era para melhorar a aeração das ruas, só que as ruas já eram largas. Tinha aquilo do miasma. O miasma. Durante muito tempo se acreditou que muitas das doenças na cidade aconteciam porque o ar ficava... Os morros que derrubaram tinha essa função. Acho que existiria o miasma. Você jogar no Google, o miasma é um factoide, né? Não existe. Uma bactéria, talvez. Eu falava até nas discussões, né, e era uma coisa que eu era chato nesse negócio. É o seguinte, se você quer regular pela altura, você diminui o gabarito que pode, você não recua o prédio. Né? Então, se você acha que 10 pavimentos é muito para aquela rua, você bota 8. Mas você não joga o edifício para trás. Não precisa ir para trás para isso. E isso a gente o Pedro, graças a Deus, foi na minha e a gente conseguiu. A gente conseguiu barrar isso. E veio pela... O nome disso era afastamento progressivo cada vez que quanto mais alto, mais afastado tem que ser. Isso veio pelo executivo para continuar... Isso teria sentido na beira de praia, talvez, né? Porque quanto mais alto, mais para trás... A beira de praia tem uma legislação que é da sombra na praia, por isso que eles falam lá, mas não é o mesmo... não é o mesmo. E aí a gente veio esse artigo da afastamento progressivo e a gente fez uma emenda para não ter e a gente ganhou. A gente conseguiu. Hoje a cidade não tem mais afastamento progressivo. Ela tem as regras de afastamento, mas não tem mais atrelado ao quanto ele cresce, tem que afastar mais. Isso, felizmente... Acabamos. E tem até lembrar muito o livro da Jane Jacobs, né?
porque ela fala a questão dos olhos nas ruas. Então, quando você vai recuando o prédio, você já não vê mais direito a rua. E isso aumenta a sensação de insegurança. É muito mais seguro quando você anda numa rua. E tem alguém logo aqui, né? Tem um primeiro andar aqui que está vivendo. Tem uma janelinha, tem aquela pessoa que está ali olhando, vendo como é que está a noite, quem está circulando. Isso gera uma sensação de segurança. Agora, se eu estou andando numa rua, que é uma grade, em um prédio 15 metros de profundidade lá no terreno, com pilotis ainda, aí, sem comércio, sem nada, a chance de eu ser assaltado é enorme. Outra vitória. Outra vitória que eu queria que o Pedro explicasse foi que o prefeito hoje adora até, que é você poder vender os terrenos por asta pública. Né? Desapropriar os terrenos. Desapropriar por asta pública foi uma emenda totalmente não existia isso? Não. Como é que é? Quem que é asta pública? Essa não é coisa de advogado. A cidade na verdade, o Brasil já tem há muito tempo consolidado a desapropriação com requisitos na legislação. Só que muitas das vezes a prefeitura queria desapropriar, por exemplo, para fazer uma escola, para fazer um posto de saúde. Esse era o modelo tradicional. Só que tem outro que tem um imóvel abandonado de um proprietário privado, completamente detonado, e a prefeitura ela não quer desapropriar para ela, porque na verdade ela não quer fazer nada ali. Ela precisava desapropriar, aí ela tinha que comprar, incorporar ao seu patrimônio e depois entrar no seu método de venda, que tem que ter parecer de um servidor, a Câmara tem que autorizar, então uma lenga-lenga. Então ela precisava comprar para vender. Isso demorava muito e o proprietário judicializava, uma briga danada. O que a gente colocou foi a desapropriação por asta pública, que é o nome técnico para leilão. Então, ao invés de eu desapropriar comprando para depois vender, eu já jogo ele direto para venda. Então, ao invés de eu precisar pagar, eu faço um edital, faço leilão, que já preenche o requisito da desapropriação. Coisa, você está lá morando e chega alguém... Não, de forma alguma. Inclusive, eu sou um grande defensor da propriedade privada. Sua casa está garantida. Puxa, que susto. Era aquelas que já cumpriam os requisitos da desapropriação. É daquelas casas mesmo abandonadas. Então, se já cumprisse o requisito da desapropriação, de abandono, falta de uso e tudo mais, depois de várias notificações, agora ele vai para desapropriação por asta pública. Que na verdade até no geral melhor do que para o proprietário, porque antes era o Rogério é um servidor da prefeitura. Ele fazia um laudo e falava, não, sua casa vale R$200 mil. E aí você tinha que entrar na justiça, uma briga danada, daqui a 10 anos você ganhava um precatório. Agora não, ele vai para leilão. O valor inicial é 200 mil, mas o mercado vai disputar o seu terreno e vai pagar 220, 250, 280, 300 mil. Você corrige o valor. Então, na minha opinião, e a essa altura, o proprietário, ele deixa alguma coisa pro Estado, né? Porque... quem fez esse movimento todo não foi ele. O que foi colocado no decreto é o custo do desembaraço. Então, por exemplo, se tiver IPTU atrasado por óbvio, a prefeitura é bom, ela já vai bater e ela vai fazer quase um papel de corretor ali de cobrar o custo do desembaraço, porque realmente você teve que pegar um imóvel, regularizar ele, montar um edital, você teve um custo envolvido. Só para confirmar. E vem cá, falamos de vitória, e assim, o que não passou? Você ficou assim, não faz essa cara de que foi um monte. Eu vou falar. Cadê o seu poder de barganha? Vou falar o que não passou, que o Pedro depois conta a história. Eu sempre fui defensor dos PEUs, né, os projetos de estruturação urbana, que eram um instrumento para você poder planejar em locais menores. Por exemplo, um bairro, a gente tem no Rio de Janeiro vários PEUs, né? PEU Botafogo, Leblon, PEU Urca, né? Então você planejava, e é da época do meu pai, talvez seja alguma que eu gosto, porque meu pai falava muito bem. Então você planejava uma área específica e fazia um PEU e aprovava esse PEU, né? E isso eu tentei convencer o Pedro durante 2 anos e meio, mas isso não é assim que funciona? Não, ele não existe mais esse instrumento, foi retirado. Todos os PEUs foram revogados? Todos os PEUs foram revogados e não tem mais o instrumento do PEU, se você quiser fazer um não PEU. Tem nada semelhante? Assim, não, que poderia ter, mas a gente não... Fizemos questão de... Porque, e aí, da parte... É um dos pontos bacanas que foi um dos momentos que eu e o Rogério mais divergimos. O Rogério tem essa visão, que eu considero, inclusive, talvez fosse o modelo ideal, mas aí vem um lado da política de que o ótimo é inimigo do bom. Então seria, cada bairro vai ter a sua discussão própria, então Botafogo, Penha, Ilha, Bangu, cada bairro vai se reunir, vai debater o que ele quer para o seu bairro, você vai ter um debate mais técnico, mais próximo, mais qualificado e você vai fazer uma legislação para aquele bairro. E aí isso vai para a Câmara e a Câmara vai aprovar.
O problema, durante certo tempo isso funcionou, tivemos vários PEUs aprovados, né? E inclusive eu estava engateando, estava no colégio quando isso aconteceu, década de 90, início dos anos 2000, como PEU Taquara, PEU Botafogo, Campo Grande. Só que depois isso passou a travar, porque nós temos mais de 160 bairros na cidade. A Câmara, nem sempre é fácil você aprovar o projeto na Câmara. Então, o último que nós aprovamos foi em 2011, 12, que foi o PEU Vargens, ultra polêmico. Até vale um capítulo à parte aqui. E depois a Câmara nunca mais aprovou nenhum PEU. E aí o que o Fajardo, como secretário, trouxe, falou, olha, o problema dos PEUs, uma parte se aprovada, uma parte não é, que fica uma cidade meio capenga. Uma cidade tem uma lei de 10 anos atrás, razoavelmente atualizada, e outro lado da cidade tem uma lei da década de 70, que a gente não atualiza de jeito nenhum. Então, às vezes, Campo Grande tinha uma legislação e Realengo do lado uma legislação completamente diferente. Cidadezinhas com legislações muito... Exato, microcidades. Então, é uma lei geral. Óbvio que não é a mesma lei para todos os bairros, mas é a mesma lei, não é a mesma regra para cada bairro, é a mesma lei na qual eu encontro a regra de cada bairro. E isso tudo é discutido de uma vez só, de 10 em 10 anos. E aí o Rogério estava lá, não, mas Pedro, é bom ter o PEU, vai que alguém depois tem uma boa ideia para propor. Aí eu falei, a gente vai voltar a fatiar a cidade, Rogério. Aí eu falei, olha, nessa eu discordo, não vai apresentar. Aí um dia eu tô lendo as emendas, apresentadas por todos os vereadores, e eu vejo lá um vereador que apresentou um projeto local, uma coisa dessa, que era... Plano local. Planos locais. O plano local, aí ele disse, Rogério, isso aqui é um PEU. O cara teve uma ideia igual a sua, impressionante. Aí ele, não, pediram sugestões pro Cal, eu tava no Cal, aí eu mandei. Eu falei, Rogério, você levou a ideia daqui de dentro pra lá? O Cal, na época, eu era da Comissão de Assuntos Urbanos, aí cada um da comissão falou assim, cada um pode mandar uma emenda para a Câmara, se vocês tiverem alguma proposta. E ela foi você nem lembrava mais. Não, e aí o Cal distribuiu para todos os vereadores, não foi um só. Ele leu mas 10 apresentaram aquilo que acharam uma ideia boa, óbvio que era boa. E aí eu só disse assim, eu vou pegar o mesmo... Foi exatamente o que eu fiz, peguei o mesmo texto do PEU, só que eu chamei de planos locais. Aí eu lembro. Eu falei assim, acho que o cara ele não gosta do nome. Vou dar um nome. Veio uma Coca-Cola no rótulo de suco de laranja. Aí mudamos o nome, mas não passou, porque ele descobriu. Eu, como ainda não li, e estou com preguiça de ler neste exato momento, me fala aqui, proposta inicial para a Luz. E aí, qual é essa sua proposta inicial? O que aconteceu aqui? Não, assim, a Luz, na verdade... Primeiro explica direitinho, porque a gente está com... Qual a grande diferença desse plano, para os outros planos? E que, concordando com o Pedro, a participação... Eu nunca tinha visto uma participação tão grande, mesmo a gente achando que poderia ser muito maior. Sempre acha, né? Porque os outros planos não tinham esse apelo. O que é isso? A Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é a LUS, é ela que diz os parâmetros da cidade. Quanto você pode construir, se é um imóvel comercial, residencial, e quantos pavimentos, Então, isso era uma lei que era separada do plano diretor na cidade. Qual foi o grande mérito, talvez, do plano proposto pelo Washington, Fajardo, foi colocar tudo isso. Porque a Luz era isso. Eram vários PEUs. Uma coisa destacada que de repente não conversava. É uma luz, só que é uma luz de um bairro. Aí ele fez, vamos fazer tudo dentro do plano diretor. E aí a Luz, ela passa a fazer parte do plano diretor, e o plano diretor passa a ter uma importância muito maior do que tinha antes. Porque antes o plano de 2011, o prefeito podia acatar ou não aquele plano. Porque nada era tudo premissas, A Lei de Uso e Ocupação do Solo não é isso, aqui nesse terreno pode fazer isso é direto. E outra coisa, você aprovou, saiu publicado dia 17 de janeiro. No dia 18 já tinha alguém apresentando projeto para a cidade e com base naqueles parâmetros. Então ele imediatamente transforma a paisagem da cidade. Então ele é muito importante. Ele já meio que meteu um código de obra dentro do... Não é um código, é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, porque a gente tem um código de obra ainda que tem um complementa. Código. Mas sim, você diz, olha, aqui no plano diretor já está dito, tal lugar pode construir. Para dar um exemplo bem concreto desse discurso,
descompasso, né? O plano diretor ele vai te dar a diretriz. Então, você pegar lá o plano diretor de 2011, que revisou só o plano e não revisou a lei de uso e ocupação do solo, a cidade não deve continuar se espraiando, ela não deve continuar indo para a Zona Oeste. Na verdade, deveríamos fortalecer o centro da cidade, as regiões já macroestruturadas, né? Que vai ser essa Zona Norte mais próxima, a Grande Tijuca, a Zona Sul, o centro. Beleza, diretriz, ótima. Aí lá, o arquiteto, então, e o incorporador, o construtor, fala, pô, bacana, gosto dessa diretriz. Deixa eu ver o que a lei de uso e ocupação do solo diz. Aí ela dizia, vamos dizer aqui, São Cristóvão, 4 andares, Campo Grande, 8. Agora, bom. Taquara, 12. Benfica, 4. Fala, pera, eu tô pegando os bairros que são das regiões, né, centrais e eles têm uma legislação de uso e ocupação do solo pior do que os bairros periféricos. Então, a diretriz era uma, mas os instrumentos que você tinha para poder construir, eles te davam uma outra diretriz. Eles agora estão conversando melhor. Aí agora eles conversam. Se o plano diretor diz que a Zona Norte será incentivada, então a Zona Norte terá potencial construtivo e gabarito melhores do que de Vargens. Se a gente quer desincentivar Vargens e queremos incentivar São Cristóvão tem que ter uma legislação de construção melhor do que Vargens. Como é que é o trânsito nesse plano aí? Porque no momento eu quero adensar, eu quero construir, eu quero subir, eu quero desenvolver. E trânsito? O trânsito, ele passa em algum momento assim para uma conversa ligeira sobre... Isso é importante. Isso é importantíssimo, né? Não é uma coisa que foi aprofundada na época, mas tem essa preocupação, que era ter um plano de mobilidade para poder tomar essa decisão. Porém, tinha todos os mapeamentos de centralidade das vias, de trem, de metrô, e foi nesses lugares onde tinha mais mobilidade, né, que foi proposto os maiores índices. Então tem essa preocupação. Por quê? Uma das coisas que saiu do plano foi a obrigatoriedade de vagas de garagem, né? Porque isso foi bom? Assim, eu acho bom, porque assim, o certo é a gente... Esse carro não vai dormir na rua, não? Hã? Esse carro que não tem mais garagem não vai dormir na rua, não? Ou você acha que isso desincentiva? Isso é pro novo edifício, né? Então, um edifício novo, se o cara ele quer ter um lugar com carro, ele não vai comprar aquele imóvel que não... vai porque tá num lugar bom... Se tá num lugar bom, onde tem uma boa infraestrutura e tem metrô, ele provavelmente vai ver, eu não preciso do carro. E a gente tem que começar de alguma hora, a gente tem que começar a diminuir esses carros. Se a gente fala assim, e o carro vai ficar onde? É isso que a gente quer. Fica que não fique. Ou não fica ou venda, né? Entendeu? Então, e agora a gente tem cobrado do poder público, principalmente estadual, o aumento da malha metroviária. Como é que tá? Existe eu algum... não sou político. Não. Não, mas como é que é o plano diretor? Ele está prevendo já alguma coisa em termos de crescimento, de alguma linha, alguma coisa? Ele aponta algum caminho nesse sentido? O que é estadual, que é metrô e trem, a gente não pode fazer, porque acaba que não tem, infelizmente, não tem muita conversa. Isso é estadual, tem razão. E o que a gente vê é que o governo estadual hoje não dá o menor sinal de expandir a rede de metrô e de trem. Na verdade, no máximo concluir aí a estação Gávea. Então, isso a gente não pode prever, eu não posso obrigar isso. Mas, por exemplo, nós já sabíamos que havia uma intenção da prefeitura de expandir o VLT para São Cristóvão. Então, São Cristóvão recebeu um potencial construtivo mais generoso, já imaginando que é uma região que a prefeitura vai fazer a expansão, vai fazer grandes investimentos de transporte. Então, no que é municipal, a gente consegue casar melhor, né, os dois. No que é estadual, infelizmente, o governo do estado não traz essa participação. Esse fechamento ali da Leopoldina, né? Você achou que... O que você conhece disso, né? Porque ele atrasou a vida de muito bairro, né? Eu conheço... O fechamento da estação Leopoldina, daquela linha, né? De ferrovia, né? Mas assim, as coisas foram sempre feitas assim, sem um plano, porque aqui as coisas são feitas por governo, não tem um plano. Se você for em outras cidades, muda o governo, muda o partido, o cara continua fazendo o planejamento das linhas, não é? A gente não tem nada que a gente possa ser algo para vários governos. Isso que eu acho que falta, entendeu? Essa continuidade também. Não ser uma coisa só política. Por que a gente sempre teve
as estações de metrô tendo que demolir um monte de prédio, fazer uma praça para ter uma estação, porque aqui alguém precisava inaugurar aquilo, né? Se você for, por exemplo, morei em Hong Kong, a estação de metrô está dentro no subsolo de um prédio que quem pagou a estação foi o cara que construiu o prédio. Ele fez uma parceria O para... Japão faz muito isso também. Olha. Por quê? Porque ninguém quer inaugurar aquele buraco, né? O cara está fazendo o que foi programado para ser. E tem metro quadrado mais valorizado que metro quadrado em cima de um metrô? Esse fato do plano diretor ter ficado agora mais condensadinho, mais enxutinho, facilita para a vida, lógico, né, de quem vai consultar, coisa e tal. Ele deixou alguma coisa de fora que você acha assim, olha, achei que não era para ter deixado isso de fora, não. Ou você acha que ele deu uma condensada boa, não deu? Sim, nós revogamos 62 leis, salvo engano. 62 leis para uma. E era realmente dispensável? Você acha que ficou... Muitas coisas você trouxe para dentro. Tá resolvida 62 artigos revogados? A cara dele. Né? Depois ficou de fora. Melhorou bem, mas a gente sempre tem novas legislações que vão alterando um pouco da lei principal, né? Por exemplo, a gente aprovou aí o negócio do hospital lá, da Prevent Senior. Toda a legislação sempre tem, faltou isso aqui, vamos mudar isso aqui. Então, sempre tem essa atualização. Mais valerá. Mais valerão. Só que aí o que... Existem coisas que às vezes tem a ver com... Olha, não foi pensar naquele momento que nem existia aquilo naquele momento. Então, tem que ter uma margenzinha para... Qual é o ideal? Porque às vezes é assim, às vezes não, né? O ideal é que ele mude a lei 270, que é a do plano diretor. Então, quando você baixar na prefeitura de novo a 270, ele já está incorporado. Então, isso é a coisa mais importante. Você mudou, mas você muda naquele artigo e aí ele vai... De alguma forma ele já está tratando. Porque para os profissionais que têm menos noção sobre isso, é importante que ele abra e já esteja tudo lá, entendeu? Porque o que a gente tinha antigamente eram fragmentos de legislação. Então, você tinha que ter uma lembrança, uma memória boa, e nem todo mundo tinha, de que tem um decreto que fala sobre isso tal. Aí você vai lá e procurava. Hoje não temos a internet e está tudo indexado, mas antigamente não tinha. Eram 2 livros desse tamanho que você tinha que saber. Então, ou perguntar para o seu pai como eu fazia. Que já era uma enciclopédia do escritório. Era difícil. Então, a gente tem que ter isso. Diminuir, pode criar novas legislações, mas que estejam dentro do... Então, evoluiu, né? De 11 para 21, evoluiu. Tá, e aí... Qual aquele conselho, assim, para um profissional que se formou? Eu queria ser um estudioso de urbanismo, quero tratar disso. Dá um conselho para esse cara, dá um toque, dá um bizu, o que ele tem que observar. Estude, o cara quer estudar. Nossa vida, eu queria pular essa parte. Não. Eu acho assim, não basta pegar e ler, entendeu? Você tem que começar a estudar um pouco sobre o que é o planejamento urbano, que é o urbanismo, as bases, né? Uma coisa que sempre me ajudou, pelo menos no Rio de Janeiro, foi saber a história da cidade, né? Porque a gente vai perdendo isso. Isso eu vejo na prefeitura também. Às vezes você vai lá discutir algum decreto antigo que ele tem base... Eu vou dar um exemplo bem claro só para você. Nas vias principais onde passava o bonde, posso dizer, Visconde de Pirajá, Taúfo de Paiva, Dias da Cruz, todos onde passava o bonde, a legislação geral era de 4 pavimentos. E aí teve uma época, que foi em 1944, que onde passava esses bondes, eles poderiam 8 pavimentos. Se você andar na Visconde de Pirajá, você vai ver que todos os edifícios são 8 pavimentos. Então é uma... Né? Aí se você for falar com alguém mais novo hoje na prefeitura, a pessoa não tem esse... Então, olha, isso é assim por causa disso. Então, tudo que vem depois, ele vem, né? Então, estudar a base, como é que se formou a cidade, é muito importante. E aí a dica de cidadão que gosta, complementando aqui o que o Rogério falou, de entender a história da cidade, porque muitas das vezes a legislação ela surge a partir de algum debate que a sociedade está tendo. Então, tá com hospital demais em Botafogo, na década de 90 se revoltaram com isso, toda hora abre um, coloca na lei uma regra de que não pode fazer novos hospitais em Botafogo. E aí, 30 anos depois, você vira e fala, olha, naquele momento tava uma revolta e tal, mas hoje em dia não faz mais sentido e você atualiza, né? Então, além de entender a história da cidade, caminhar,
e ver. Porque quando vem lá uma legislação, Copacabana, 3 pavimentos garagem, mais 8 em cima e 1 de térreo, aí você fala, mas como é que isso vai ficar? Aí você vai para Copacabana, você olha e fala, é isso, tem aqui 3 andares de garagem, tem um térreo, tem um pilotis, vai ter os andares em cima, então você vê materializado aquilo que a legislação escreveu. Para quem é leigo como eu, você poder ver a imagem e aí entender a legislação ajuda muito. Só que você só vai fazer isso se você caminhar na rua, né, olhando a cidade, percebendo que não é coincidência que aquele prédio esteja em cima de 3 andares de garagem. A lei que disse isso. Pode falar as palavras finais, fiquem à vontade. Não, quero agradecer aqui, assim, foi a primeira... eu trabalhei com o Pedro um tempão, ele escreveu o meu prefácio, mas foi a primeira vez que a gente falou sobre isso junto. Acho que foi bom para as pessoas verem como é esse trabalho, né? Os arquitetos que se interessem porque é um campo, né, também. Tem vários vereadores, infelizmente a gente não tem tantos arquitetos dentro da Câmara, mas deveríamos ter mais, né? Mais arquitetos do que vereadores, talvez. Mas você está tendo uma assessoria boa, né? Sim, mas faltam pessoas para encontrar, de verdade. Você quer encontrar alguém que entende? Se cada vereador tiver uma equipe ou a maioria tiver, você vai ter uma discussão a nível técnico que vai ajudar, entendeu? O vereador, ele não pode dominar todos os assuntos. Exatamente. Então ele tem que ter alguém que traga já meio que mastigado. Então acho que foi bom falar sobre o livro, né? Espero que as pessoas gostem quando lerem, e é isso. Com certeza. Eu vou arranjar um tempo para ler, porque você sabe que minha vida está enrolada. Pedro? Queria super agradecer em seu nome o convite aqui do CAL para estar presente. Sou um leigo do assunto, venho de outra formação, mas um fascinado ao mesmo tempo, um apaixonado pelo urbanismo, pelo poder, que os arquitetos e urbanistas têm de transformar a cidade. E aí, como qualquer poder, trazendo aí grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, qualquer poder ele pode também atrapalhar uma cidade, uma intervenção mal feita, uma intervenção mal pensada do poder público, sem a devida técnica, sem o devido estudo, ele pode atrapalhar um bairro, e uma boa intervenção ela vai ajudar e pode de fato revolucionar a história de um bairro e das pessoas que vivem ali. Então foi isso que eu aprendi nesses anos, podendo conviver com arquitetos e arquitetas. Então para mim é sempre um prazer estar aqui no CAL, cada vez mais me sentindo em casa. Está aberta. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado.